Queridos, um bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, né? Eu e o Kias, do canal Kias Magal, quero desejar a você já um dia abençoado e que o Senhor possa ir à tua frente em tudo e também nos dar direção, né, nesse tempo aí, para compreendermos o que nós estamos vivenciando. E essa matéria aqui vem direto do site The Times of Israel, né? O presidente da Ucrânia, o líder mundial dos nossos dias, o pivô, né? O Zelensky da Ucrânia. E é interessante, né? Porque ele e a nação ucraniana, opa, desculpa aqui, saiu, está sendo usado como pivô da grande mudança do mundo, né? Como hoje o próprio Biden falou em vídeo, de que nós estamos indo, inevitavelmente, nós estamos indo para uma nova ordem, não é? Mundial. E nós, diz ele, os Estados Unidos, precisamos liderá-la. Então, unir as democracias pelo mundo. O Zelensky e sua nação foram escolhidas, né? Um judeu escolhido para ser o pivô da transição do mundo unipolar para o mundo multipolar, para os 10 reinos, né? E ele deu um discurso agora, né, para Israel. Primeiro ele pediu para que as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia fossem em Jerusalém, e agora ele fez um discurso comparando a situação, né, que ele está enfrentando no país dele com o Holocausto. E alguns israelenses, até parlamentar do Knesset, achou isso absurdo, essa comparação, nada, e até o próprio primeiro-ministro Bennett disse, entende a situação do povo ucraniano, mas que o Holocausto não pode ser comparado a nada. Então vamos lá para a matéria, e eu explico mais adiante. Bennett simpatiza com Zelensky, rejeita paralelo ao Holocausto e diz que mediação está em andamento. Respondendo ao discurso cáustico do presidente da Ucrânia, o primeiro-ministro diz que Israel administra a crise de maneira sensível, benevolente e responsável. Mas o Holocausto não deve ser comparado a nada. Aí está o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, né? O primeiro-ministro Naftali Bennett respondeu na segunda-feira com uma mistura de empatia e críticas ao discurso cáustico de Volodymyr Zelensky aos legisladores israelenses no domingo, durante o qual o presidente ucraniano invocou repetidamente o Holocausto. Bennett disse que acredita que o Holocausto não deve ser comparado a nada, mas também que entende o sofrimento do povo ucraniano. Ele é um líder que luta pela vida de seu país, disse Bennett falando em uma conferência organizada pelo site de notícias Init. Muitas centenas de mortos, milhões de refugiados, não consigo imaginar como é estar no lugar dele. No entanto, pessoalmente acredito que o Holocausto não deve ser comparado a nada, continuou ele. É um evento único na história das nações, do mundo, a destruição sistemática e industrial de um povo em câmaras de gás. Bennett também disse que, embora tenha havido avanços nas negociações de cessar-fogo mediados por Israel entre Rússia e Ucrânia, lacunas muito grandes permanecem entre os dois lados. Continuaremos juntos com outros países tentando acabar com a G, disse Bennett. Há ainda um longo caminho a percorrer porque há questões polêmicas e algumas delas fundamentais, é claro, né? E como eu já expliquei para vocês que há três vertentes de poder no mundo disputando, né, o domínio mundial. Porque o mundo, como está em Apocalipse capítulo 17, tá bom? As escrituras deixam claro para onde nós vamos caminhar. E que o mundo no final terá 10 reinos. Se levantarão 10 blocos econômicos com 10 reis. E aí eu vou explicar para você, esse vídeo aqui é parte 1, vai servir para vocês como parte 1, e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como, né, como se daria, por exemplo, essa profecia. Porque as escrituras deixam bem claro que eles receberão poder como reis por 1 hora, né? Aí você pensa, poxa, mas quem é? Só existe alguns países do mundo que tem dinastia, que realmente tem uma coroa, né, um rei,
uma rainha. Mas não dá para você montar 10 blocos econômicos, incluindo aqui, por exemplo, a América do Sul, a África. E quem será nomeado rei? Né? Há uma coroa para ser nomeado rei, e as escrituras não diz que vai ser alguém de linhagem real. Diz que eles recebem o poder de reis, receberão o poder de monarcas por 1 hora. Então vai durar pouco tempo, entendeu? Por 1 hora. Então, o que é essa duração por 1 hora? Geralmente o que muitos explicam, mas ninguém chega no cerne da questão. E aí vocês vão entender, tá bom? Essa semana mesmo, né, agora na verdade, recentemente, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, esse fulano aí, o grande líder do nosso tempo, né, um líder mundial escolhido pela nova ordem, que é o pivô que está levando o mundo e arrastando para o conflito aquilo que já está profetizado sobretudo nas escrituras sagradas, né? Que a Bíblia diz que se levantarão 10 reis, porém 3 cairão. Se levantará um, quando esse um se levantar, 3 cairão. Então vamos lá, ele vai tomar esses outros 3 e esses 3 então deixam de existir. Então, quais são esses 3? 3 poderes estão disputando a liderança da ordem mundial. Tá? Eu já falei para vocês, né? Os globalistas, os liberais globalistas do Ocidente, eles estão unidos aos sionistas, que é Israel, que está mais alinhado com os Estados Unidos e a Europa, que são os globalistas. E para quem não acredita no que eu estou falando, no próximo vídeo, para complementar o que eu estou falando aqui, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que eu já postei para vocês no Telegram. Eu vou deixar o link do Telegram aí na descrição para vocês e o do Getter, que é agora a nossa nova plataforma onde nós vamos nos comunicar, onde o presidente da França, Emmanuel Macron, deu um discurso dizendo que o antissemitismo e o antisionismo são inimigos da nossa república. Ele já falou isso outras vezes e agora... Só que ele complementa a fala dele dizendo que essa nova guerra será uma guerra racial e religiosa. Ela vai escalonar, vai se espalhar e será racial e religiosa. Corroborando com a carta de Albert Pike. Eu já trouxe esse vídeo, quando eu comecei o canal eu falei dessa carta para vocês. Mas nos próximos vídeos eu vou ler a carta para vocês compreenderem e aí as coisas começam a ficar mais claras, tá bom? Então, esses 3 poderes estão sendo arrastados. E agora o Zelensky deu esse discurso dizendo que de todos Israel ainda não forneceu armamento. Ele chegou à insanidade de pedir que Israel dê para ele o Iron Dome, que é um sistema extremamente poderoso e sofisticado de defesa antiaérea israelense, o Iron Dome, o Domo de Ferro, e ele quer que isso seja fornecido para a Ucrânia. Agora veja, se Israel fornecer isso, que eu acho que é uma loucura, Israel não vai fazer isso, né? Aí a Ucrânia cai e esse tipo de tecnologia cai na mão dos russos e dos muçulmanos que estão alinhados, né? E aí eles começam a copiar essa tecnologia e descobrir as fraquezas e até mesmo como burlar o sistema israelense, usar um contra-sistema, né, um Iron Dome reverso, etc., se é possível, contra Israel num conflito futuro. Então é coisa lógica, né? Todos sabem que a Ucrânia não vai, ela não tem capacidade para vencer a Ucrânia. Ela vai resistir por um bom tempo, resistir à Rússia, mas uma hora eles vão cair. Só que o que o Zelensky está sendo usado para fazer, um judeu, ele nessa semana ele tomou o poder no país, ele declarou lei marcial, estendeu por mais 60 dias e tirou do parlamento 11 partidos políticos que não fazem mais parte. E ele permitiu que 2 que são nazistas continuassem, né? Corroborando com a fala aí dos russos, para você ver com quem esse camarada está alinhado. Porém, não existe mais parlamento, não existe mais judiciário, agora todo o poder do Estado está nas mãos dele. Há uma lei marcial. E também ninguém sai e entra do país. O poder está na mão deles. É uma ditadura
e todos os meios de comunicação do país não pode falar nada que não esteja alinhado com o governo central, o executivo, que é ele, Volodymyr Zelensky. Tá bom? Agora voltando pro tema. Ele quer arrastar Israel para que Israel tome uma decisão de se Israel apoia a Ucrânia e declara que está alinhado perfeitamente com os liberais globalistas, né? Se o sionismo israelense tomar uma decisão, então ele está se pondo contra a Rússia, que até os dias de hoje a Rússia tem um acordo na Síria com Israel e permite Israel atacar e impedir que o Irã e os seus aliados se entrincheirem e até mesmo se criem bases na Síria para ficarem próximas e montar uma força, colocar mísseis e etc. para atacar Israel mais próximo de suas fronteiras. Se Israel resolve ficar contra a Rússia abertamente e aplicar sanções como é o que ele quer, então a Rússia pode simplesmente falar a Israel: a partir de hoje vocês não atacam mais a Síria. E se o fizer, nós contra-atacaremos, derrubaremos seus aviões, atacaremos seus soldados, seus caças e etc. e tal. E a partir de hoje o Irã, o Hezbollah e todas as milícias pró-iranianas poderão instalar armas aqui dentro para atacar israelenses e para atacar inclusive as colinas do Golã. Israel não vai poder mais fazer nada, nós não ajudaremos vocês. Ao mesmo tempo, isso vai fortalecer extremamente, estrategicamente, né, ali, geograficamente, os inimigos de Israel, vai deixar Israel numa situação muito difícil na região, que está cercada por inimigos, e a Rússia fortalecendo seus adversários, não só com armamento e dinheiro, mas também agora de forma geográfica, aproximando eles cada vez mais das fronteiras de Israel e não permitindo que Israel faça nada. Entende que aí corrobora com a profecia de que os russos, né, da batalha de Gog e Magog do fim dos tempos, que eles serão invadidos por esses povos. Estão colocando os povos que está na profecia. A casa de Gomer, o príncipe de Rosa, a casa de Meseque, Tubal, Gomer, Put, né, e também os persas. Tá aí, encaminhado. Essa é a ideia dele, tá bom? Ao mesmo tempo que o governo americano está tentando fazer um acordo com o Irã para permitir que o Irã tenha acesso ao mercado só por conta do petróleo, né? Mas vamos ver como isso vai seguir. Tá? Eu acredito que esse acordo com o Irã não vai se seguir nos próximos dias. Eu acredito que essa vertente do Islã vai se aproximar dos russos, tá bom? Mas eu vou deixar para os próximos, eu vou fazer uma sequência de vídeos explicando para vocês esses eventos, inclusive mostrando as escrituras e a carta do Pike, como eu disse para vocês. Ele era um maçom, grau 33, era proeminente e tinha acesso a toda a agenda. Essa agenda não começou a ser escrita neste século e no século passado. Esses homens têm um plano que passou dos pais deles, que vieram de cima, até os seus filhos que estão no poder hoje. Tá bom? E aquilo que está escrito vai acontecer. E agora o Zelensky disse que, né? Zelensky criticou, inclusive, Jerusalém, um discurso aos legisladores. Porém, né? E depois ele diminuiu no discurso a sua crítica, agradeceu a Israel, e ele diz aqui nessa mensagem, né, o primeiro-ministro de Israel, Sr. Naftali Bennett, está tentando encontrar uma maneira de manter as negociações e somos gratos por isso. Somos gratos por seus esforços, para que mais cedo ou mais tarde comecemos a conversar com a Rússia. E ele diz, possivelmente, em Jerusalém, disse Zelensky. Então eles querem que a paz, né, um acordo de paz, seja estabelecido em Jerusalém. Então possivelmente vai ser criada uma cúpula em Jerusalém para negociações de paz entre as nações. Se houver paz em Jerusalém e uma paz que envolva todas as nações, por isso está escrito em Daniel 9, 26, 27, que este líder firmará a paz, né? Ele firmará uma forte aliança com muitos por uma semana.
E parece que este homem que está trazendo, esse Zelensky, que está trazendo uma nova ordem para o mundo, ele também está colocando Jerusalém como o centro de uma negociação de paz mundial. E quem não está entendendo ainda a profecia, é bom abrir os teus olhos e ter entendimento, tá bom? Eu deixo esse vídeo agora para vocês, mas lembrando, essa é a parte 1. Eu vou trazer outras matérias e textos e nós vamos ter que destrinchar para vocês compreenderem o tempo que nós estamos vivendo. Os links na descrição, tanto da matéria como do Getter e do Telegram. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.